querida amiga da Cooperativa do Concurseiro. Estamos de volta, meu nome é Frederico, para aqueles que estão chegando novos aí no nosso canal. E antes de mais nada, já lhe digo, inscreva-se em nosso canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, suas dúvidas, que na medida do possível estaremos atendendo e respondendo à sua demanda. No mais, iniciemos essa videoaula de hoje, dando continuidade à lei dos partidos políticos e, mais precisamente, tratando das finanças e contabilidade dos partidos políticos. O que nos diz a Lei 90/96 sobre a prestação de contas? Artigo 30. É obrigatória a escrituração contábil no nível nacional, regional, municipal, para permitir o conhecimento da origem das receitas e da destinação das despesas. Artigo 30. Fica vedado receber de forma direta ou indireta, sobre qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, por exemplo, ouro, pedras preciosas, inclusive de publicidade de qualquer espécie, valores procedentes de... E aí temos 4 situações importantes para a sua prova. Não esqueça, são 4 vedações para recebimento de forma direta, indireta, de qualquer meio de recursos. Quais sejam? Primeiro, inciso primeiro, entidade ou governo estrangeiros. Então é vedado receber valores, contribuições, auxílios de entidade ou governo estrangeiro. Da mesma forma que vimos em aulas anteriores, que a subordinação a entidades ou governos estrangeiros também é vetada. Bom, inciso segundo, fica vedado também receber de autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do artigo 38, que trataremos na nossa próxima videoaula, que trata do fundo partidário, obviamente. Não? Aí são os repasses governamentais. Também fica vedado receber valores, inciso terceiro, de autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviço público, sociedades de economia mista e fundações com capital, recursos, de órgãos ou entidades governamentais. E, quarto inciso e último, receber recursos de entidade de classe ou sindicatos. Perfeito? Bem, artigo 32. Até a data de 30 de abril do ano seguinte, fica obrigatório o envio do balanço contábil à Justiça Eleitoral. E isto se dará de que maneira? Parágrafo 1º do artigo 32. Os órgãos nacionais remeterão o balanço contábil ao Tribunal Superior Eleitoral. Os órgãos de nível estadual aos tribunais regionais eleitorais respectivos, e aqueles de âmbito municipal remeterão o seu balanço contábil aos juízes eleitorais de sua circunscrição. Perfeito? Bem, e parágrafo 2º do mesmo artigo, artigo 32, a Justiça Eleitoral determinará a imediata publicação destes balanços contábeis na imprensa oficial e, onde não houver, será fixado nos cartórios eleitorais. E agora, parágrafo 3º, aí vamos para mais um parênteses importantíssimo, porque foi um parágrafo que agora, em 29 de setembro, foi revogado. Mas, para você que tem seu edital, repito mais uma vez, que tenha sido publicado antes da data de 29 de setembro, fica ainda valendo esse artigo. E que nos diz este parágrafo? E que nos diz o parágrafo 3º? Os balancetes mensais serão realizados 4 meses antes das eleições e 2 meses depois dela. Então, repito, em época de eleição, será realizado mensalmente balancetes. E qual será esse período? 4 meses antes das eleições e 2 meses após a realização do pleito. Perfeito? Mas, para você que já tem o seu edital publicado posteriormente à data de 29 de setembro deste ano de 2015, repito, é um parágrafo que está revogado pela Lei 13.165
conforme havíamos mencionado. Parágrafo 4º é um parágrafo novo que foi instituído pela Lei 13.165. Órgãos partidários municipais que não tenham tido arrecadação ou não tenham tido movimentação financeira em um determinado ano, estão desobrigados a prestar contas quando isto ocorrer. Repito, órgãos partidários municipais e tão somente os órgãos partidários municipais. Quando ocorrer ou não ocorrer nenhuma arrecadação ou não houver movimentação financeira, estarão estes órgãos municipais desobrigados a prestar contas, as contas partidárias. Porém, fica exigido do responsável, até a mencionada data de 30 de abril, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos no período. Bem, parágrafo 5º, também um parágrafo novo, que não vai constar nos editais publicados até a data de 28 de setembro. Parágrafo 5º. A desaprovação das contas não impede a participação em pleito eleitoral. Teremos outras combinações legais. Bom, artigo 33, os balanços devem conter. Então, nós temos alguns detalhes que devem sempre estar presentes nos balanços dos partidos. Primeiro deles, inciso 1, discriminação dos valores mais a destinação dos recursos referentes ao fundo partidário. Inciso 2, origem e valor das contribuições e doações. Inciso 3, as despesas de caráter eleitoral deverão ser especificadas e comprovadas com relação aos gastos com programas de rádio, televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades da campanha eleitoral. Então, repito, inciso 3º, as despesas de caráter eleitoral serão especificadas e comprovadas. E quais são essas despesas? Aquelas realizadas com a rádio, televisão, comitês, propagandas, publicações, comícios e outras atividades referentes à campanha eleitoral. E, inciso 4º, será também necessária, nos balanços, a discriminação detalhada de todas as receitas e de todas as despesas. E artigo 34, um artigo completamente reformulado pela Lei 13.165 de agora, de 29 de setembro de 2015, nos diz o seguinte: a prestação de contas, na prestação de contas, a fiscalização será feita pela Justiça Eleitoral, devendo esta atestar se refletem as mencionadas contas com a real movimentação financeira, os dispêndios realizados e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo-se a observância das seguintes normas. E aí temos 5 incisos a serem observados com relação à prestação de contas pelos partidos. Primeiro deles, obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar os recursos financeiros das campanhas eleitorais. Então, são incisos, e este parágrafo foi completamente reformulado, que agora é necessário, é obrigatório a designação de um dirigente partidário específico para a movimentação dos recursos financeiros das campanhas eleitorais. Afinal de contas, estamos tratando da lei dos partidos políticos. Inciso 2º, que foi revogado pela Lei 13.165 de 2015, mas para aqueles que tenham o seu edital publicado antes desta lei, comento. Os dirigentes de partido e comitês serão responsabilizados civil e criminalmente por alguma falha nesta prestação de contas. Inciso 3º, o relatório financeiro da prestação de contas deverá conter documentação que comprove todas as entradas e saídas, seja de bens ou dinheiro recebidos e aplicados. Inciso 4º, será obrigatória a conservação por pelo menos 5 anos da documentação comprobatória da prestação de contas. E, inciso 5º e último,
é obrigatória também a prestação de contas, tanto pelo partido político como pelo candidato, no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. Perfeito? E parágrafo 1º, também um parágrafo que foi reformulado com a Lei 13.165, o objetivo desta fiscalização da Justiça Eleitoral visará identificar as origens das receitas e a destinação das despesas nas atividades partidárias e eleitorais através do exame formal, categórico, dos documentos fiscais apresentados pelos partidos e pelos candidatos, sendo vedada a interferência nas atividades político-partidárias, porque o partido tem a sua garantia da sua autonomia. Perfeito? Bem, e parágrafo 2º, este não foi alterado pela Lei 13.165, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas estaduais pelo tempo que for necessário para efetivação deste artigo, da execução, da fiscalização desta prestação de contas. Artigo 35, já caminhando para o final da nossa videoaula, após denúncia fundamentada de filiado, delegado de partido ou por representação do Procurador-Geral ou do Procurador Regional Eleitoral, ou também por iniciativa do corregedor, o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais respectivos determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer fato que viole a lei ou o estatuto partidário em matéria financeira, podendo inclusive determinar a quebra de sigilo bancário das contas do partido para esclarecimento ou apuração dos fatos vinculados à denúncia. É um artigo importantíssimo, tá bem? Então, quem pode oferecer denúncia fundamentada? Denúncia fundamentada. Filiado, delegado de partido, por representação do Procurador-Geral ou Procurador Regional Eleitoral, ou por iniciativa do próprio corregedor do Tribunal Superior Eleitoral ou de algum Tribunal Regional Eleitoral. E parágrafo único. Um partido político poderá examinar as contas de outros partidos, sejam as contas estas as mensais ou as anuais, e terão até 15 dias após a publicação dos balanços financeiros, prazo para impugná-los, e podendo relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação contra violações legais ou estatutárias. E um detalhe aqui da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para aqueles que se interessarem, é o recurso de mandato de segurança número 426, recurso de mandato de segurança número 426 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que este artigo e parágrafo não se aplica à prestação de contas das campanhas eleitorais, somente para a prestação de contas partidárias. Tá bem? Bom, artigo 36. Constatada violação legal ou estatutária, o partido ficará sujeito às seguintes sanções. Então, cometendo alguma violação legal ou estatutária com relação à prestação de contas, o que acontecerá com o partido? Primeira das sanções, suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário, caso seja comprovado recursos de origem seja comprovada que recursos tiveram origem não mencionada ou não esclarecida. Inciso 2º, haverá suspensão por 1 ano do fundo partidário para recursos vedados conforme o artigo 31. Quais são os recursos vedados? Repito para vocês, aqueles provenientes de entidades ou governos estrangeiros, aqueles relacionados a autoridades ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referentes ao fundo partidário, os valores percebidos de autarquia, empresa pública, concessionária de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações com recursos provenientes de órgãos ou entidades governamentais. E, quarto, entidades de classe ou sindical. Tá bem? Então, haverá suspensão por 1 ano do fundo partidário
caso sejam percebidos recursos vedados deste artigo 31. Artigo 37 e último, a falta de prestação de contas ou a desaprovação total ou parcial das contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário, mais a devida sanção legal aos responsáveis. E, além do mais, a Justiça Eleitoral poderá determinar diligências necessárias à complementação da informação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou dos próprios candidatos. E, parágrafo 2º do artigo 37, a sanção do caput, ou seja, a suspensão de novas cotas do fundo partidário, será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade. Ou seja, se foi um delito cometido, uma infração por um órgão partidário municipal, será conferida a sanção ao órgão municipal. Não há de se dizer de uma aplicação de sanção ao órgão de direção partidária nacional. Não. Então, repito, a sanção do caput, ou seja, a suspensão de novas cotas do fundo partidário, será aplicada exclusivamente, grifem, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade. Parágrafo 3º, esta sanção de suspensão deve ser aplicada de forma proporcional e razoável. Repito, será aplicada de forma proporcional e razoável no período compreendido entre 1 mês e 12 meses, ou por meio de desconto no repasse do valor do fundo partidário. Parágrafo 5º. As decisões do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada. Ou seja, um partido político teve uma sanção aplicada e pede revista dessa sanção. Então, poderá haver uma revista da decisão do tribunal, seja ele regional ou superior, para fins da aplicação proporcional da sanção que já foi anteriormente aplicada. Parágrafo 6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional, ou seja, Tribunal Superior Eleitoral, nível nacional. As contas dos órgãos regionais, dos órgãos partidários de nível estadual, competência do Tribunal Regional Eleitoral, e o mesmo digo das contas municipais com juízos eleitorais. Seria isso, caro amigo. Te aguardo na nossa próxima videoaula, já tratando sobre o fundo partidário. Dê o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe essa ideia com seus amigos. Até a próxima e fique com Deus.